abrir a sua Bíblia e me acompanhar na leitura que farei do verso 17 até o verso 1 do capítulo 4. Filipenses, capítulo 3, do verso 17, finalizando no verso 1 do capítulo 4. Se você puder, eu peço a sua bondade de se colocar de pé mais uma vez, considerando que ficarão assentados durante um tempo, de pé, com a sua Bíblia aberta, seja ela impressa ou digital. Me acompanhe, por favor, na versão que você tem em mãos, na leitura do texto. Começando aqui no verso 17 do capítulo 3 de Filipenses. Diz-nos assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Assente-se, por favor. Hoje à noite eu quero falar sobre esse tema: somos cidadãos dos céus, vivamos assim. Somos cidadãos dos céus, então vivamos assim. Pare um pouco e pense na sua vida cristã, e pense em pessoas, homens, mulheres, líderes, crentes simples, que impactaram você, que foram norteadores na sua caminhada com Cristo, pessoas que te ajudaram muito, através do seu exemplo, do seu comprometimento com Cristo, a olhar para Jesus e a ficar firme na fé. Eu me lembro de vários irmãos, um deles, inclusive, quando eu estava no seminário da Missão Novas Tribos do Brasil, no Instituto Bíblico Peniel, era um dos meus professores, além de outros, mas um que muito marcou a minha vida por sua mansidão, sua piedade, seu comprometimento com o Senhor e sua disposição de servir os outros e de ouvir os outros. Certamente você também tem pessoas assim. A mensagem de hoje nos pergunta exatamente isto: a quem imitar, a quem copiar. E para facilitar o seu acompanhamento nesta mensagem, eu quero propor para você este esquema aí. Filipenses 3, de 17 até o versículo 1 do capítulo 4, nós veremos hoje à noite a quem imitar e, por outro lado, a quem não imitar. Versículo 17 nos diz, então, a quem imitar. E Paulo se apresenta a nós como um modelo a quem nós devemos seguir, copiar. E, além de Paulo, outros cristãos verdadeiros. Mas no versículo 18, o apóstolo Paulo já chama a nossa atenção exatamente para isto, a quem não imitar, porque ele fala aos seus irmãos filipenses sobre os falsos mestres, sobre aqueles que ele chama de inimigos da cruz do Senhor Jesus Cristo. A esses não devemos imitar, não devemos seguir, não devemos ouvir. Por quê? Qual é a expectativa que ambos sugerem
No verso 19, a expectativa destes que são inimigos da cruz de Cristo é esta: eles vivem sem a dimensão do eterno, são existencialistas, pensam apenas no aqui e no agora. E o verso 19, Paulo caracteriza esses falsos mestres, diz que o destino deles é a perdição, que o Deus deles é o ventre, são autocentrados, autofocados, diz que a glória deles está na sua infâmia, e também diz que eles só se preocupam com as coisas terrenas. O foco deles está nesta vida e com as coisas daqui. Então Paulo chama atenção para uma outra expectativa, uma outra perspectiva para viver. É a daqueles que vivem com a dimensão do eterno, e ele descreve isso nos versos 20 e 21, chamando a nossa atenção para a nossa pátria. A nossa pátria está nos céus. Nós aguardamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo. Nós teremos corpos transformados em glória e experimentaremos a eficácia do poder transformador do Senhor Deus. E a conclusão está no verso 1 do capítulo 4, quando Paulo então conclui, animando, encorajando os seus irmãos filipenses a permanecerem firmes na fé. Então, sobre este esquema, nós concentraremos a nossa atenção, olhando atentamente para estes versículos aqui. Então, mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Vamos começar aqui no versículo 17. Paulo, então, diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Sede imitadores meus. Paulo exorta os filipenses a olharem para ele e a imitarem o seu testemunho, a sua vida, a sua fé, a sua doutrina, a sua prática de vida. Não é a primeira vez que ele faz isso nas Escrituras. Também Paulo disse a mesma coisa em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11, e também no capítulo 11, no versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, olhem para mim. O apóstolo Paulo era um padrão para os crentes, tanto na questão da doutrina, quanto na questão da ética, tanto na ortodoxia, quanto na ortopraxia. O termo orto, ou ortos, no grego é correto. Então, ortodoxia é doutrina correta e ortopraxia é prática, é vida correta. É a tradução do que nós cremos para como devemos viver. Paulo era modelo tanto na teologia quanto na vida. E Paulo fazia uma combinação perfeita, ou seja, a sua vida confirmava a sua doutrina. E ao mesmo tempo a sua doutrina direcionava a sua vida. Aquilo que ele crê, aquilo que ele cria, era de fato aquilo que ele vivia. Por isso, sem orgulho algum, mas humildemente e sinceramente, Paulo poderia dizer isto, encorajar os seus irmãos em Cristo. É como um pai piedoso, fiel, poder dizer humildemente para o seu filho: filho, ande nos meus passos, siga o exemplo do seu pai, falando isso com toda a piedade. Mas há um outro destaque aqui. Paulo também diz: observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, Paulo não se achava o único, mas Paulo reconhecia que havia também outros cristãos, outros servos também comprometidos, e que por isso então os filipenses deveriam olhar, observar com este propósito, com essa finalidade de seguir os seus passos. Então o texto se apresenta a nós assim:
A quem imitar? Imitar a Paulo, o servo, o homem dedicado, fiel, humilde, e também observar, olhar para a vida de outros servos que, como Paulo, também estavam comprometidos com o Senhor. Eu aproveito esse momento da mensagem para perguntar a você, a quem você tem seguido? É uma pergunta necessária nos dias de hoje, especialmente pela enorme exposição que há nas redes sociais, né, na internet. Quantas pessoas hoje estão se oferecendo como guias, como orientadores, como pessoas para quem outros devem olhar. Mas, irmãos, cuidemos com isso, avalie para quem você está dando ouvidos. Então Paulo abre dizendo, olha, sigam o meu exemplo e sigam o exemplo daqueles que estão comprometidos e têm o mesmo padrão, o mesmo modelo que nós temos. E então ele entra no verso 18 dizendo, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. Ora, se o verso 17 diz a quem os crentes devem seguir, o verso 18 destaca a quem não se deve seguir. Paulo estava falando para os filipenses e note a ênfase que ele mesmo deu. Essas pessoas andam entre nós. Não eram pessoas desconhecidas. Eram pessoas conhecidas e facilmente identificadas. E Paulo diz, das quais repetidas vezes eu vos dizia. Paulo, em outros momentos, falou isto. Exortava, mas agora em sua carta ele não perde a oportunidade para de novo chamar a atenção dos seus irmãos filipenses sobre a quem eles não deveriam seguir. E embora Paulo não identifique claramente quem eram essas pessoas aqui no texto, ele deu a informação mais importante, portanto, suficiente. Ele diz que esses homens, essas pessoas eram inimigas da cruz de Jesus Cristo. Inimigos da cruz de Cristo, inimigos do Evangelho, inimigos do Senhor Jesus. Alguns estudiosos acreditam que Paulo estava falando dos mesmos judaizantes que mencionamos numa mensagem há 2 domingos atrás, que ele descreve aqui no capítulo 3, no verso 2, ou seja, os judaizantes, que também ensinavam a obediência às leis alimentares, e por isso, quando Paulo diz que o Deus deles é o ventre, a ideia de que ele estava se referindo aos judaizantes. E também, os judaizantes davam ênfase à circuncisão, o que corresponderia a gloriar-se em algo que deveria ser motivo de vergonha, como Paulo falou. Que a glória deles era sua própria infâmia. Infâmia quer dizer vergonha. As coisas de que eles deveriam se envergonhar, eles estavam se gloriando. E alguns estudiosos pensam que então essas pessoas eram judaizantes, que Paulo já mencionara antes. Porém, há outros estudiosos que creem que Paulo estava falando de um outro grupo de pessoas. Os libertinos ou até sensualistas, glutões, imorais, eram os falsos mestres que transformaram a liberdade cristã em libertinagem, sobre quem Paulo também mencionou quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 3. Meus irmãos, Paulo pregou a verdade e denunciou o erro. Sempre fazia isto. Ao ensinar a verdade, destacava o erro, a heresia. Ele promoveu o evangelho e, ao mesmo tempo, combateu a heresia.
E quando escreveu aos Coríntios, por exemplo, ele combateu esses libertinos. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Sabe por que Paulo escreveu isso? Porque o ensino desses falsos mestres, desses chamados libertinos, era que tudo é permissível. Você pode fazer o que você quiser. Tudo é possível, não se preocupe. Essa era a ênfase desses homens que nós entenderemos um pouquinho à frente. E Paulo, então, ao escrever aos Filipenses, ele diz: eu escrevo isto a vocês até chorando. Imagine o apóstolo Paulo concentrado na sua prisão e ao escrever, suas lágrimas descendo dos seus olhos pelo seu rosto. Por que Paulo chorou ao fazer essa denúncia? Por causa do mal que esses homens causaram às igrejas de Deus. Quantas pessoas não foram desencaminhadas da fé por causa desses falsos mestres, dessas heresias, desses ensinos torcidos da verdade. Eles ofuscavam o verdadeiro significado da cruz. E quantos incautos na fé se desorientaram da verdade ouvindo essas pessoas. Então, Paulo, ao escrever, ele escreve com o seu coração, porque há também aqui um aspecto pastoral. Paulo também escreve chorando por causa do seu coração como pastor, que estava defendendo a vida das suas ovelhas. Um assunto muito sério, porque afinal Paulo dava sua vida, arriscava a sua vida pregando o evangelho, falando da sã doutrina, para que as pessoas conhecessem a Jesus, crescem nele e então o seguissem, vivesse por ele e para ele. Então qualquer heresia, qualquer falso ensino era um assunto caro no coração do apóstolo Paulo, que como vemos aqui, o levara inclusive às lágrimas. E é até provável que esses falsos mestres estivessem posando como modelos de líderes cristãos e como consequência minando a autoridade paulina. Por isso Paulo escreve com seu coração. Ficou muito claro para os filipenses a ênfase e a seriedade deste assunto. Eu escrevo até chorando. Cuidem, numa paráfrase, cuidem, não ouçam, não imitem esses falsos mestres, porque na verdade eles são inimigos da cruz de Cristo. E Paulo diz, o destino deles é a perdição. Paulo diz, o Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Por que não copiar o exemplo de pessoas assim? Então notem, Paulo não mencionou nomes, não falou de sua aparência, do tom de sua voz, da maneira que se vestiam, porque essas coisas eram secundárias. Porque o mais importante é notar o que essas pessoas creem e ensinam e como elas vivem. Às vezes nós ficamos impressionados com a aparência, com a eloquência, com as palavras bonitas, com a maneira de colocar, e quantos cristãos estão sendo desencaminhados porque estão ouvindo pessoas assim, são atraídas. Mas Paulo está dizendo que não é a aparência, não é o tom da sua voz, é a teologia dessas pessoas, é a doutrina dessas pessoas, e é sobretudo como essas pessoas vivem. Então, Paulo lista aqui 4 características. 4 características desses falsos mestres
inimigos da cruz de Cristo. E é claro, irmãos, ao estudar as Escrituras, ao atentar para o que está escrito, nós precisamos fazer uma conexão com a nossa vida nos nossos dias. Porque essas pessoas continuam vivendo e desencaminhando, através da heresia, os cristãos. Então vamos olhar para esse detalhamento que o apóstolo Paulo fez desses inimigos da cruz de Cristo. Em primeiro lugar, Paulo diz que o destino deles é a perdição. Em outras palavras, esses homens estavam destinados à perdição eterna. E atentem aqui, perdição aqui não é o mesmo que aniquilamento. Aniquilamento é uma doutrina falsa nos nossos dias, que ensina que a morte é o fim de tudo, que a alma deixa de existir com a morte, portanto não deve haver a expectativa de condenação, de punição, de inferno, de lago de fogo. Verdades que a Bíblia assevera firmemente. O aniquilamento. Há muitos falsos mestres ensinando isto hoje. O aniquilamento é uma heresia ensinada e defendida, por exemplo, pelos testemunhos de Jeová. Por exemplo, pelos adventistas do sétimo dia, que talvez seja o grupo que mais se identifique como evangélicos, que até se dizem evangélicos, mas cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, porque mentiras, enganos estão inseridos dentro de um conjunto que parece bonito, o conjunto do Evangelho. Mas Paulo é forte, então Paulo diz que o destino dessas pessoas é a perdição eterna. Ou seja, não significa que eles cessarão de existir, ao contrário, significa que serão punidos eternamente, como Paulo assevera em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 9. Trata-se da sentença de Deus para todo perdido, que será lançado, em última instância, no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, onde sofrerão eternamente. E por que o destino desses homens, dessas pessoas a quem Paulo se refere, é a perdição? Sabe por quê? Porque não há salvação fora da verdade. Só há uma verdade. A verdade é absoluta, a verdade é Cristo, a verdade está em Cristo. E qualquer ensino fora da verdade é perdição. O caminho da heresia sempre desemboca no abismo. O caminho da heresia sempre desemboca no abismo. Então Paulo é claro, não ouçam essas pessoas, porque eles estão condenadas ao fogo eterno, à perdição. Segunda característica deles, Paulo diz, o Deus deles é o ventre. Em outras palavras, todas as suas atividades visam a obtenção de comida para a gratificação de seus apetites carnais. Eram pessoas sempre ligadas a isto. Você pode comer o que você quiser, pode beber o que você quiser, porque a vida é assim, tem que aproveitar. É o prazer, é o gozo. Entretanto, há uma outra ideia possível aqui, nesta expressão, o Deus deles é o ventre. Já que a palavra grega koilia é a tradução para ventre, que também pode significar útero ou umbigo, Paulo também pode estar indicando o egocentrismo desses falsos mestres, ou seja, Paulo pode estar dizendo que tudo quanto eles fazem
é fixar os olhos no seu próprio umbigo, como nós mesmos dizemos, uma expressão idiomática para nós. Está olhando para o umbigo, ou seja, estão autocentrados. Esses falsos mestres vivem para eles mesmos. O Deus deles, Paulo está dizendo, são eles mesmos. A vida deles é centrada neles mesmos. Eles são adoradores de si mesmos. No mundo, tudo que importa são eles mesmos. Também pode ser um significado desta expressão de Paulo, o Deus deles é o ventre. Eles se entregavam à glutonaria e à licenciosidade. Ora, a glutonaria é obra da carne, assim como a prostituição, assim como a idolatria, assim como a feitiçaria, como Paulo escreve em Gálatas capítulo 5, dos versos 19 a 21. Glutonaria não é só comer demais, mas glutonaria é pecado porque é a entrega aos desejos. É olhar a comida como uma fonte de satisfação e de prazer. E essa era a característica dessas pessoas aqui. Paulo é firme contra eles, dizendo que o Deus deles são eles mesmos. Autocentrados. A terceira característica, Paulo diz, a glória deles está na sua infâmia. Em outras palavras, eles se gloriavam daquilo que deveriam ter vergonha à luz do Evangelho. À luz da verdade de Deus, à luz da ênfase de Cristo, eles deveriam ter vergonha. Viver uma vida sem controle. Viver uma vida que busca prazer nas coisas, nas circunstâncias, na comida. Isso deveria ser uma vergonha. Mas para eles não, isso era a glória. Eles tinham orgulho daquilo que deveria ser considerado uma desonra, um constrangimento. Paulo é firme em dizer, a glória deles está na sua infâmia. Uma paráfrase da palavra dura também do profeta Isaías para os ímpios e perversos de sua época, em Isaías 5:20. Esses falsos mestres eram um tipo de pessoas que chamavam ao mal de bem. Faziam da luz trevas e trocavam o doce pelo amargo. Aquilo que Cristo reprovava, Paulo diz, eles se gloriam nessas coisas, ou seja, é um outro caminho. É uma outra cosmovisão, é uma outra ênfase absolutamente, não apenas diferente, mas oposta. E por isso Paulo os rotula de inimigos da cruz de Jesus Cristo. E finalmente, Paulo diz, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Irmãos, Paulo fará logo uma transição aqui. O versículo seguinte será uma transição absurda. Porque essas pessoas, no resumo, característica deles, eles se preocupavam com as coisas terrenas. E Paulo então vai mudar a ideia e vai chamar de novo a atenção dos filipenses para aquilo que deve ser imitado. Como vimos aqui, qual é a expectativa? Os falsos mestres vivem sem a dimensão do eterno, por isso só se preocupando com as coisas terrenas. Mas Paulo já vai virar o jogo e vai trazer a atenção deles para pensar no que é dos céus. Mas eles só se preocupavam com as coisas desta vida. Para eles, as coisas mais importantes da vida era comida, vestimenta, honras, conforto e prazer. O coração deles era sedento de coisas materiais, coisas perecíveis, coisas fúteis, ou seja, que passam, que são transitórias, ao invés de buscarem as riquezas espirituais em Cristo. É isso que Paulo está falando. Eles se comportavam como se fossem viver aqui nessa terra para sempre. Sabe de uma coisa?
existem falsos líderes hoje, falsos mestres hoje também. E eu quero que você pense o seguinte, que essa história se repete. A palavra de Deus ela é atual porque ela chama a nossa atenção para essas mesmas realidades hoje. Por isso Paulo diz que o que foi escrito para o nosso ensino hoje. Paulo está escrevendo, meus irmãos, Paulo está descrevendo em nossos dias não apenas outros falsos mestres que existem aos montes, inimigos da cruz de Cristo, mas também Paulo está descrevendo um estilo de vida, uma tendência imposta pelo sistema deste mundo, que é orientado, governado por Satanás. É o sistema mundano que também induz essa tendência, esta maneira de pensar, esta maneira de ver. Portanto, aplicando para nós, o que Paulo diz, fala de líderes e movimentos religiosos. E não precisa ir longe, para você logo acessar essa informação em sua mente. Obreiros hoje fraudulentos, que sem nenhum escrúpulo estão mercadejando o evangelho da graça de Deus. Gente que está fazendo comércio com a palavra, com o evangelho, com a fé. Homens, mulheres que estão brincando com as coisas mais sagradas que existem. Estão arrebanhando incautos na fé, gente simples, desorientada, que estão sendo atraídas, persuadidas e enganadas por seus discursos, por suas ofertas, por seu sensacionalismo. E essas pessoas estão fazendo isto orientadas por sua ganância insaciável. Mostrando exatamente o que Paulo diz, que se preocupam com as coisas desta vida. Ligue a televisão e você ouvirá uma porção dessas coisas faladas por muitos homens e mulheres. Cuidem, é a mensagem de Paulo. Cuidem com esse ensino, cuidem com essa heresia. Mas também o que Paulo descreve fala de pessoas que vivem sem a dimensão do eterno. Ou seja, sua palavra de ordem é o existencialismo. Para essas pessoas o que importa é o aqui e o agora. Vivem para a satisfação pessoal, temporal, sem se preocupar com o dia de amanhã, quando prestarão contas de tudo diante de Deus. Por isso Paulo diz que a glória dessas pessoas está na sua infâmia. Aquilo que é uma vergonha, para eles, é a razão de correr atrás. E consequentemente, Paulo diz, o destino deles é a perdição. Quero chamar sua atenção para isto. Há muitos cristãos, são crentes, creram em Jesus Cristo, mas estão vivendo de acordo com a tendência que este mundo está ditando. São crentes, creram em Cristo, mas estão vivendo com a cabeça e os olhos só neste mundo. Como esses falsos mestres. Não estão vivendo na expectativa do encontro com Cristo. Não estão vivendo à luz da sua realidade, que são cidadãos dos céus. Mas tudo o que querem, tudo o que se preocupam é com as coisas desta vida. E por isto, têm um coração desidratado das coisas eternas. Tem uma vida vazia dos anseios das coisas celestiais, espirituais. Vêm à igreja, cantam,
professam sua fé em Cristo, mas na verdade têm uma cosmovisão míope. E para nos ajudar a entender isto, vamos agora olhar os versos 20 e 21. Porque é exatamente isto que o apóstolo Paulo faz. E eu te convido a refletir sobre a sua perspectiva, ou a sua expectativa. Você está vivendo hoje com a dimensão do eterno, ou você está vivendo a sua vida sem a dimensão do eterno, mas do lado contrário, existencialista, só olhando o aqui e o agora, só se preocupando com as coisas desta vida. Como você está vivendo? Então Paulo diz no verso 20, pois a nossa pátria está nos céus. Então note, irmãos, depois de descrevê-los, descrever quem eram essas pessoas a quem ele chama de inimigos da cruz de Cristo, agora Paulo contrasta o comportamento com a atitude do verdadeiro crente, que deve ter esta mentalidade, a mentalidade celestial, viver aqui nesta vida, mas com a perspectiva da eternidade, viver aqui, mas com os olhos nos céus. Andar aqui a passos firmes, mas ao mesmo tempo ter a cabeça erguida, esperando aquele grande dia, que é a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Meus irmãos, Paulo disse que se a nossa expectativa é só para essa vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens, porque perdemos a verdadeira expectativa ou perspectiva de vida. Mas Paulo então nos ajuda aqui, em apenas 4 capítulos em Filipenses, Paulo faz referência à volta de Cristo 6 vezes, porque é assim que Paulo vivia. Quando Paulo escreve a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no final de cada capítulo ele termina fazendo referência à volta do Senhor Jesus Cristo. Era exatamente assim que Paulo vivia. Então notem, Paulo não era um alienado. Paulo não era uma pessoa que estava aqui, mas o tempo todo só pensando no céu. Nada disto. Paulo estava aqui, aproveitava o tempo, remia as oportunidades, como vimos domingo passado, prosseguia para o alvo, corria a carreira cristã com afinco, com determinação, mas ao mesmo tempo, e em todo o tempo, ele o fazia desta maneira, com a expectativa de Cristo, da volta de Cristo. E é assim que você e eu devemos viver. Devemos trabalhar aqui, com firmeza, com ardor, mas ao mesmo tempo nutrir no coração a viva esperança, a esperança bendita de estar com Cristo, de se encontrar com Cristo. Como já vimos, Filipos era uma colônia romana. Assim como os filipenses eram cidadãos de Roma, que desfrutavam os privilégios e a proteção do Império Romano, e ao mesmo tempo eram cidadãos do governo local, ou seja, lá na Macedônia, assim também é você, sou eu, assim somos nós, a igreja. Podemos dizer simbolicamente que a igreja de Cristo é uma colônia do céu que vive temporariamente aqui na terra. Nós estamos aqui, mas temporariamente. Nós não somos daqui. Paulo diz que nós somos peregrinos neste mundo. Nós estamos de passagem. Aqui não criaremos raízes. Aqui não viveremos eternamente neste mundo. Nesse contexto, não. Nós nascemos de cima,
Nós nascemos do alto, a nossa verdadeira identidade é celestial. O céu é a nossa origem e também o nosso destino. É para lá que você e eu, salvos em Cristo Jesus, estamos indo. Já parou para pensar nisto? Eu me lembro quando cheguei aqui no Amazonas em 1995, tinha 24 anos. Os anos estão passando, eu conheci essa igreja naquele tempo. Os anos estão correndo, eu conheci a Nath, adolescente, menininha. Hoje casada, médica, casada com o Max, médico. Gente que está servindo na igreja, servindo a comunidade. Os anos estão passando para nós todos. Estamos cada dia mais próximos, meus irmãos, deste grandioso, desse glorioso dia. Nós temos que viver aqui com isso em mente. Senão seremos reduzidos a uma vida sem esperança, viver aqui sem a dimensão do eterno, como estes que são inimigos da cruz de Cristo. O céu é a nossa origem e também o nosso destino, o nosso nome, como disse Jesus em Lucas 10, verso 20, o nosso nome está arrolado nos céus. E como disse Paulo aqui em Filipenses, no capítulo 4, no verso 3, o nosso nome está registrado no livro da vida. Amém, irmãos? Verdade. Verdade transformadora, consoladora. E Paulo diz, não apenas que a nossa pátria está nos céus, mas ele diz que é de lá, dos céus, de onde nós também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De onde nós ansiosamente esperamos, é assim que sai na língua original. Ou seja, uma linguagem forte no original, que expressa a expectativa intensa de um acontecimento que cremos ser iminente. Celso, a qualquer momento, a qualquer hora, o nosso Senhor Jesus virá. E nós temos que viver aqui, irmãos, com essa expectativa. Essa é a expectativa do salvo, diferente, Paulo está dizendo, diferente dos falsos mestres, desses que não conhecem o Evangelho, que são inimigos da cruz de Cristo, porque para eles tudo é aqui, terrestre, mas nós não. É assim que Paulo vivia, e por isso ele diz, me imitem. E é assim que nós devemos viver. E no verso 21, Paulo diz, o qual, falando de Cristo, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo descreve este mesmo fato que ele explica aqui, mas ele o faz ainda com mais riquezas de detalhes em outras duas passagens que eu quero considerar com vocês. Pode passar, por favor. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, eu te convido a ler comigo o que Paulo disse aos coríntios sobre este grande dia. Vamos ler juntos? Eis que digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo dá mais detalhes aqui, mas em 1 Tessalonicenses 4, ele ainda adiciona outros detalhes, que vamos ler juntos, mais uma vez, vamos lá? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Esperança viva que temos. Eu farei o seguinte, muito objetivamente, e assim concluiremos esta mensagem. Eu vou enumerar e colocar em ordem a sequência deste evento glorioso. Em primeiro lugar, Paulo nos dá a ideia do tempo, a velocidade em que tudo se dará, meus irmãos. Paulo diz, num momento, num abrir e fechar de olhos. Vai ser assim, num lapso de tempo. A palavra grega que descreve este instante é muito expressiva, é a palavra grega átomos, de onde veio a palavra, a nossa palavra em português, átomo. Trata-se de uma fração de tempo ínfima, ou seja, instantaneamente, numa fração de segundos ou até de milésimos. Daí essa expressão usada por Paulo. Esse evento acontecerá num abrir e fechar de olhos, numa piscada. As pessoas deste mundo que não conhecem a Jesus Cristo, ou seja, os incrédulos, os ímpios, os que não são de Cristo, eles não verão essas coisas acontecerem, eles só perceberão que os salvos não estarão mais aqui. Então, este encontro que Paulo diz, é somente um encontro entre você, salvo em Jesus Cristo, e Cristo. É um encontro entre a igreja e o Senhor da igreja. Depois, então, diz que o Senhor dará a sua palavra de ordem. E no original a ideia é um brado, um grito poderoso. Eu posso imaginar, porque a Bíblia não diz, que o Senhor Jesus dirá, é agora, e o céu estremecerá, chegou o tempo, é hora de ir encontrar os meus amados, é hora de ir buscar a minha igreja. E Paulo diz também que, ouvida a voz do arcanjo, ou seja, o anjo poderoso de Deus, que também dirá algo, e ao ressoar da trombeta, a Bíblia diz que o Senhor mesmo, o Senhor Jesus Cristo, Ele descerá dos céus. Olhe que descrição. Ele se levantará do seu trono e Ele descerá, Ele mesmo, pessoalmente, romperá as nuvens, descerá do céu, vindo em sua e em minha direção, ao nosso encontro. E a Bíblia diz que em seguida Ele trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, Ele não virá sozinho. Todos os crentes que morreram e estão no céu agora, virão com o Senhor Jesus Cristo. Como diz o versículo 14 de 1 Tessalonicenses 4 que lemos. Ele trará em sua companhia os que dormem, todos os salvos em Jesus Cristo. Esses mortos voltarão aos seus corpos aqui e ressuscitarão incorruptíveis. E a ordem será esta: os mortos em Cristo serão transformados primeiro, e depois você e eu
se estivermos vivos, teremos também os nossos corpos transformados. E é nesse exato momento que vai se cumprir o que 1 Coríntios 15, 53 e 54 diz. Que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade. Seremos transformados, teremos corpos gloriosos. E assim, diz Paulo, nós seremos arrebatados, nós os vivos, juntamente com eles, os mortos que ressuscitaram em seus corpos, e nós subiremos juntos. Você entendeu isto? Você subirá junto com Paulo, com Pedro, com Tiago, com João, com os reformadores, com todos os mártires da história da Igreja de Jesus Cristo. Nós subiremos juntos para, como Paulo disse, o encontro com o Senhor nos ares. Cristo não tocará desta vez a terra, mas ele receberá nos ares a sua igreja. Meu irmão, olhe o que nos aguarda a qualquer momento. Nossa esperança viva. E finalmente a Bíblia diz que assim estaremos com o Senhor para sempre. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Nós não somos aqui. Somos peregrinos, a nossa pátria é a celestial, e para lá estamos caminhando. Essa é a perspectiva que devemos ter, diz Paulo. É assim que devemos viver. E eu concluo te dando uma certeza. E a certeza é essa: nenhum dos que pertencem a Jesus Cristo ficará para trás. Ouviu bem? Nenhum dos que pertence a Jesus Cristo ficará para trás. Ninguém que é de Cristo será esquecido. Todos os salvos, neste grande dia que Paulo está falando aqui aos Filipenses, subirão para encontrar o seu Redentor. Nós não vivemos para as coisas desta terra. Temos que viver com a expectativa do eterno. Há anos atrás eu contei esta experiência, a experiência do marceneiro. Pense no marceneiro que serra a sua madeira, trabalha a madeira e tem muito pó de serra que falamos, não é? E esse pó de serra cobre os objetos metálicos do marceneiro, suas ferramentas, seus pregos, por exemplo, seus parafusos. E você sabe como é que o marceneiro faz para achar as suas coisas debaixo daquele pó todo? Sabe o que ele faz? Ele pega um ímã. E ele passa o ímã sobre a serragem. E sabe o que acontece? Os seus objetos são todos atraídos. E ele então descobre e obtém de volta, não perde, todos os seus objetos metálicos, pregos, parafusos, ferramentas. E o detalhe é este: o ímã só atrairá aqueles objetos que têm a mesma natureza que ele. Então, tudo que é madeira, tudo que é papel, tudo que é plástico, não são atraídos pelo poder magnético, porque eles têm naturezas diferentes do ímã. A aplicação aqui é que na volta de Cristo, todos os que são de Cristo têm a mesma natureza que ele, estes subirão. Todos os que são de Cristo, que são salvos, que foram justificados pela justiça de Cristo, que foram lavados pelo sangue de Cristo, que foram alcançados pela graça do Senhor,
todos estes serão atraídos pelo Senhor, não ficarão aqui, subirão porque têm a mesma natureza de Cristo, serão atraídos, serão arrebatados, ninguém ficará para trás. Só ficará aqui aqueles que são como os falsos mestres, vivem para si, sem a perspectiva do eterno, vivem para as coisas desta vida. Eu concluo então essa mensagem apelando a você, se há alguém aqui entre nós, que ainda não creu em Jesus Cristo, que ainda não tem essa viva esperança, e que não pode viver hoje com os olhos na eternidade, eu o encorajo a receber a Jesus Cristo como seu Salvador. E a você, meu irmão em Cristo, a palavra de ordem para nós é: vivamos com os olhos na eternidade. Deus nos abençoe. Este mundo jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem pecados, nem tristezas, eu ali sofrerei. Oh, que glória tão sublime, quando eu subir para os céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Amém. Glórias ao nosso Senhor. A igreja pode sentar. Nós estamos assim concluindo o culto nessa noite, desde já agradecendo ao nosso Deus pelo privilégio que Ele nos dá de reunirmos aqui, de sermos igreja, de sermos o seu nome presente aqui nessa noite. Desejamos a todos também uma semana abençoada no Senhor. E o conhecimento aqui adquirido, conhecimento aqui ouvido, realmente possa ser presente no nosso dia a dia. Realmente aguardando a esperança nossa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, onde desfrutaremos com certeza de tudo que Ele tem preparado para nós. Após o som do pós-lúdio e o momento de oração intercessória, estamos assim por encerrado o culto nessa noite.